Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Chegamos ao último dia do ano. Como falamos domingo, nosso Deus Ebenezer, nossa pedra de ajuda, nos guiou até aqui. Nada melhor do que estarmos na presença do Senhor nessa virada de ano. Muitos estão aí em festas, em comemorações, bebedeiras, né? Mas nós que conhecemos ao Senhor e a palavra, sabemos que não há nada mais precioso do que virarmos o novo ano, para o novo ano na presença do nosso Deus. Ele é o dono do passado, do presente, do futuro. Então, vamos entregar nosso passado, nosso presente, ao nosso Senhor.
Vamos orar para nós iniciarmos o nosso louvor. Pai amado, te agradecemos por este momento de louvor. Obrigada, Senhor, por este ano que está se encerrando. Nos sentimos privilegiados de podermos encerrar este ano na sua presença. O Senhor é o Deus eterno, sabemos que tu não és um Deus temporal, mas nós aqui temos vivido histórias dia após dia, rotinas, o ano de 2020, com muitos desafios e lutas, mas sempre na certeza e na prova de que o Senhor está conosco, o Senhor nos orienta, nos guia e já nos dá todas as orientações necessárias para o próximo ano que vamos receber daqui a pouco. Senhor, que o Senhor possa abençoar o teu povo nesta noite, que o Senhor receba os nossos louvores e adoração, porque seja 2020, seja 2021, continuamos e prosseguimos adorando o seu nome. Obrigada, Pai, pela sua companhia fiel sobre o teu povo, seu cuidado fiel sobre o teu povo. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de virarmos o ano recebendo a tua palavra, orando em tua presença, em comunhão com teu santo Espírito. Em nome de Jesus, aceite os nossos louvores. Amém. Vamos começar cantando a soberania de Deus. Ele foi soberano durante esse ano, continuará sendo soberano, porque Ele é Deus eterno em nossas vidas. Um Deus tremendo. Vamos cantar com fé, confiando que esse próximo ano o Senhor vai ter, como sempre, controle, governo sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo.
aleluia. Vamos louvar, irmãos, agora. Grande é o Senhor, porque Ele é tremendo, grande. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo, por este ano e por mais um ano que recebemos em Sua presença. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Mais um ano. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Já engrandecemos e agradecemos, não só pelo ano que passou, mas pelo ano que há de vir, porque sabemos que Ele será conosco.
que teu amor não falha, e é por isso nós seguimos adiante, irmãos, com essa confiança. Nada vai nos separar, porque o amor de Deus não falha. Vamos lá? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo, sempre, sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Na 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 na, na 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 na, oh 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 oh, na 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 na, na 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 na, oh 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 oh. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, porque o amor de Deus é imutável. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Na 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 na, na na na, oh 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 oh, na 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 na, na 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 na, oh 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 oh. Cante. Na 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 na, na 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 na, oh 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 oh, na 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 na, na 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 na, oh 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 oh, na 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 na, na 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 na, oh oh oh. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Na 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 na, na 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 na, teu amor. Teu amor não falha. Na 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 na, na 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 na, teu amor. Teu amor não falha. Na 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 na, na 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 na, teu amor não falha. Na 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 na, na 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 na, teu amor não falha. Vamos crer nisso, irmãos. Esse ano não falhou, toda a sua vida não falhou, ano que vem também não vai falhar. E vamos pedir ao Senhor, novo ano, um novo coração, um coração igual ao de Jesus, um coração igual ao teu, um coração obediente, moço a obedecer. Se tu olhares
olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, transforma a nossa vida, nosso coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Pai, esta é a nossa oração para o novo ano que vamos receber daqui a pouco. Que não seja apenas um novo ano de calendário, mas que seja uma nova partida, uma renovação, uma restauração, uma transformação a mais. Que possamos receber um novo coração, Senhor,
um coração cheio de amor, um coração cheio de perdão, um coração que agrada o teu coração, ó Pai. Que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o de Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor. Senhor, realmente, se o Senhor olhar para dentro de nós, só verá maldade, só verá inclinação para o pecado, só verá teimosia e muitas vezes desobediência. Mas como diz essa canção que nós cantamos, queremos ter um coração igual ao de Jesus, um coração disposto a obedecer e cumprir todo o seu querer. E neste novo ano, toda a nossa igreja seja ricamente abençoada. Abençoe todos os nossos irmãos, todas as nossas famílias, que sejamos todos obedientes na sua presença, que seja um ano de bênção, um ano de muita superação, não pelas nossas forças, mas pela força que vem do Senhor, porque o Senhor é grande em nossas vidas, ó Pai. Já te agradecemos por tudo que o Senhor preparou para nós neste ano e por tudo que o Senhor vai fazer por nós neste ano. Obrigada, Pai. Obrigada por estarmos em sua presença com os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui nessa quinta-feira, último dia de 2020. Esse foi um ano realmente desafiador. Para onde nós olharmos, pensar do ponto de vista do nosso trabalho, né? Ficamos apreensivos no começo. Pensar do ponto de vista espiritual, como seria, né, toda a nossa comunhão com a pandemia, com os cultos aí presenciais suspensos. Se olharmos a vida de uma forma geral, não só as pessoas aí no mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, mas até mesmo os cristãos ficaram por algum momento perdidos em como seria aí esse mundo com a pandemia. Logo lá em março, fevereiro, a gente já começou a ter notícias dessa pandemia e não sabíamos muito bem, né, como as coisas aconteceriam. Mas Deus que é bom, Deus que é amor, misericórdia, Deus que conduz os seus filhos ali com uma mão poderosa, com uma mão de amor, carinho, Ele foi nos guiando durante esse ano, foi nos protegendo durante esse ano. Então traga à sua memória agora os momentos que passaram de 2020, desde aí do passado, né, do janeiro o ano começou normal, fevereiro a gente já começou a ouvir da pandemia. Traga à sua memória as expectativas, quando nós anunciamos o culto online e agora o que vai ser. Traga à sua memória a questão do seu trabalho, né, como você estava se sentindo aí no começo desse ano, sem saber muito bem o que aconteceria. Até uma certa insegurança se abatendo sobre o seu coração. E agora, fechando aqui, faltam alguns momentos para fecharmos este ano 2020. Você olhe para a sua vida e veja como Deus trabalhou na sua vida. Eu vou reforçar o que eu falei no domingo. Eu não conheço um irmão dentro da nossa igreja. Não conheço um que estava ali com o coração quebrantado, que estava dedicado, que estava com a fé fortificada, que saiu mais fraco do que entrou dessa pandemia. Não tem um irmão dentro do nosso meio, dentro do nosso arraial, que Deus não colocou a sua forte mão, nos sustentou, não guiou, não conduziu. Até mesmo nessa peste que chegou até alguns irmãos da nossa casa, eu mesmo peguei o Covid, o Senhor sustentou, o Senhor cuidou até aqui. Isso prova a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Isso prova que quando estamos ali caminhando juntos, realmente com comunhão, espírito, né, de igreja, de família, a batalha pode ser grande, a dificuldade pode ser grande, mas Deus sustenta o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Por outro lado, pegue pessoas que estavam no nosso meio e estavam mais para lá que para cá, que colocavam aí sempre o mundo em primeiro lugar, que colocavam o seu coração em primeiro lugar, colocavam suas ideias em primeiro lugar. Algumas dessas pessoas não aguentaram, sucumbiram, infelizmente. Então isso comprova, nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser aí o nosso objetivo.
Seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser o objetivo. Vamos fazer tudo pela obra de Deus, porque o mais Ele fará. O mais Deus cuida. Somos prevenidos, precavidos. Conforme falamos o ano inteiro, né, devemos sim ser simples como as pombas, mas devemos também ser sagazes como a serpente. A palavra diz isso. Devemos estar aí prontos, devemos ter discernimento, devemos fazer as coisas de forma inteligente. Devemos sim respeitar as autoridades e seguir as autoridades como estamos fazendo. Devemos ter uma vida exemplar diante de Deus. E devemos ter uma vida exemplar diante dos homens. E hoje nós estamos fechando esse ano aqui de 2020, podendo olhar para trás num curto período de tempo, em alguns meses, e nós podemos ver quanto Deus trabalhou na vida da nossa igreja. Quanto Deus trabalhou individualmente na sua vida, você pode lembrar disso. E se você faz parte do segundo grupo que eu disse, um grupo que ficou meio cabaleando para lá, para cá, reflita um pouco. Por que você perdeu tanta oportunidade? Reflita um pouco, por que você não se desprendeu, não se esvaziou de si mesmo e não colocou a sua esperança única e exclusivamente em Deus? Você preferiu resolver os problemas aí com a força do seu braço, com a sua capacidade. E aí não funciona, dá ruim. Espero, irmãos, que nós entremos nesse ano de 2020 com 2021 com uma nova mente, uma nova expectativa. As informações para 2021 como são? Informações do mundo. Pessoas acham que o mundo vai bem, outras acham que o mundo não vai tão bem. Para nós não importa, porque estamos aqui de passagem. Nós sabemos que Deus, quando Ele abre a porta, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A economia pode estar melhor dos mundos, não ter pandemia, não ter nada. Se Deus fechar a porta, essa porta não vai se abrir. O contrassenso também é verdadeiro, pode estar tudo fechado. Se Deus abrir a porta, ninguém fecha. Quantos irmãos estavam desempregados nessa pandemia e Deus abriu as portas? Deus abriu e hoje tem trabalho. Tem vários exemplos aí dentro do nosso meio. E quantas pessoas estavam relativamente bem, independente de pandemia ou não, perderam seus empregos. Nós somos filhos dele, somos filhos do Pai Criador e Ele cuida de nós. E neste momento vamos meditar, vai ser a última palavra, a última meditação desse 2020. Quando estiver perto aí da meia-noite, vamos nos ajoelhar. Quero que você se prepare para quando estiver perto da meia-noite, você vai se ajoelhar e você vai virar esse ano aqui de joelhos, orando ao Senhor. Mas antes disso, vamos meditar na palavra que Deus coloca no meu coração, a palavra que Deus quer que chegue até o seu coração, a palavra que você vai ter que guardar durante esse ano. Depois esse culto aí vai ficar disponível, marque cada ponto e fale: Pai, eu quero seguir aqui a sua vontade, porque quando Deus nos fala por meio da sua palavra, essa é a vontade dele para a nossa vida. Antes de entrarmos na palavra de hoje, vamos orar novamente. Abra o seu coração, não se distraia com barulho, com nada disso. Os que não são de Cristo estão aí, sem saber o que comemorar, estão aí, perdidos na baderna, na algazarra. Nós não, nós entramos esse ano na presença do nosso Deus e nós já adoramos por meio aí dos louvores. Vamos orar agora, pedindo que a revelação dele chegue até nós por meio da sua palavra, pedindo que nós entendamos a sua vontade e pedindo que pratiquemos a sua vontade. Oremos. Deus Santo, Pai Eterno, o Senhor é bom. Em nossas vidas o Senhor sempre tem cuidado de nós, o Senhor sempre tem nos conduzido. O Senhor nos leva com a sua forte mão, o Senhor nos protege de uma forma bondosa, de uma forma carinhosa. Pai eterno, pedimos que neste momento, nessa noite, o Senhor coloque sobre nós o seu Santo Espírito, nos encha com o seu Santo Espírito e que possamos entender a sua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Que esse 2021 seja um ano de extrema bênção na sua presença, de comunhão fortíssima contigo, fazendo sempre o que o Senhor espera para a nossa vida, ó Pai. Tenha misericórdia de nós,
Não afaste, Senhor, de nós o seu rosto. Não olhe para os nossos pecados, ó Pai. Estamos banhados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, ó Pai, fale conosco, nos revele a sua vontade. Tudo que for falado aqui, venha do seu coração, seja para a honra e glória do seu santo nome e seja para edificar a sua santa igreja. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra de hoje. O título da palavra de hoje: 3 ações que precisamos tomar no ano de 2021, ou que precisaremos tomar no ano de 2001. Eu listei 3 ações, que essas ações elas são imprescindíveis. Essas ações, irmãos, nós precisamos fazer. A nossa igreja ela é pequena em termos de quantidade de pessoas, mas somos uma igreja que queremos ser aguerridas, que somos uma igreja onde nós queremos dar o nosso melhor a Deus. E esses 3 pontos, durante 2020, foram pontos de muita atenção. Foram pontos que muitos irmãos aí escorregaram. E isso não pode voltar a acontecer, irmãos. A nossa fé, ela sempre tem que crescer. Hoje nós temos que ser melhores do que nós fomos ontem. Ano que vem, que está chegando, nós temos que ser melhores do que nós fomos no ano que passou. Nós não regredimos, irmãos. Deus não se agrada daqueles que regridem. Então, os irmãos sabem, eu gosto muito da palavra. Nós não somos os que retrocedem. E nós não vamos retroceder em 2021. A sua fé vai aumentar, sua fé vai ser fortalecida. Você vai estar mais disposto ali a servir a Deus com o que você tem de melhor. Mas para isso, você não pode perder aí do seu radar, não pode perder da sua vida esses 3 pontos que vamos falar hoje. E eu quero começar com o primeiro ponto. Precisamos temer mais a Deus. É isso mesmo. Irmãos, nós não temos aqui na nossa igreja recém-convertidos, irmãos. Todos que estão na nossa casa são irmãos aí que já têm alguns anos de fé, já têm alguns anos na caminhada. Estamos sempre aprendendo, é verdade, mas conhecemos a palavra. E o que Deus nos fala essa noite não é o leitinho, não. Precisamos pensar com mais profundidade. Até os nossos juniores conhecem a palavra, as nossas crianças conhecem. Acho que com exceção da Sofia, do Miguelzinho, que são bebês, todos já estão, ouvindo a palavra em todo o tempo. Nós fazemos o que Deus manda, pregamos a palavra em todo o tempo. Mas muitas vezes essa palavra ela vira teoria na nossa vida. Muitas vezes essa palavra que é pregada leva até como algo muito bonito para o meu dia a dia. Mas nós nos esquecemos de quem é o Deus. Quem é Deus que nós servimos. Nós nos esquecemos, irmãos, aí com o tempo de casa se esquecem. Como nosso Deus é Deus zeloso. E aí começa a abrir espaço para pensamentos humanos, abre espaço aí, para a vontade do coração, sendo que a palavra fala que a vontade do nosso coração é ruim. A vontade do nosso coração é má. Quando nós tivermos aqui a certeza de quem é Deus, aquele que nós seguimos, aquele que nós adoramos, quando tivermos de forma muito clara quem é essa pessoa que nós nos reunimos para cultuarmos, que nós nos ajoelhamos para orar, a vontade ruim do nosso coração vai ser extinta. Palavras de fora, heresias não vão ter lugar na nossa mente. Temer a Deus é saber a quem nós estamos seguindo, irmãos. Eu sempre falo isso, temer a Deus não significa tenho medo de Deus, é medo, é saber quem é Deus e respeitá-lo como tal e fazer a sua vontade. Olha o que o sábio fala lá em Eclesiastes, versículos 12, ou capítulo 12, versículo 13. Aqui, provavelmente Salomão, final da sua vida, ele já está velho, viveu de tudo, ele aproveitou de tudo o que o mundo poderia dar. Extremamente rico, teve o que o coração desejava, ele teve. Olha o que ele fala para nós. Leia comigo aí na tela.
agora que já se ouviu tudo, ou seja, agora que eu já fiz de tudo na minha vida, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Então, quando você encontrar o sábio lá no céu, você fala, e aí, o que é essencial para o homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus, respeitar a Deus pelo que Ele é, quem Ele é, o Criador dos céus e da terra. Vimos aí no domingo passado o Criador de 2 trilhões de galáxias e 6 sextilhões de estrelas. Coisa inimaginável. Esse é o Criador. Então, quando nos aproximarmos diante da presença de Deus, devemos nos aproximar com esse zelo, com esse respeito, porque estamos do ser da pessoa mais poderosa deste universo, que criou tudo pelo poder da sua palavra. E no final da vida, o sábio ele fala, olha, eu já provei de tudo, eu entendi tudo, eu fiz tudo que essa vida poderia me fornecer. E sabe, tudo isso, o que eu guardo de tudo isso, o que eu levo de tudo isso, que o essencial para você ter uma vida boa, uma vida abençoada é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Guarde os seus mandamentos. Essa tem que ser a nossa disposição, irmãos, a nossa disposição diária. Nós começamos a ser religiosos, saímos da nossa casa aos domingos e assistimos culto, não prestamos culto. Nós, no período que o culto foi online, nós conseguimos chegar atrasado no culto online, dentro da nossa casa. Isso é falta de zelo, falta de cuidado, é desrespeito ao Senhor. Eu não estou temendo a Deus, eu não estou guardando os mandamentos. Domingo, dia do Senhor, não importa se eu estou no templo, se eu estou na minha casa, onde eu estou. Eu vou adorá-lo e vou cultuá-lo. Não importa se na presença física dos meus irmãos ou apenas na presença espiritual, eu vou cultuá-lo com todo o meu coração. Faltou temor a Deus, irmãos, e faltou guardar sim os mandamentos. E o seu dia a dia? Quantos pecados cometidos, pecados repetidos. Aquele que é nova criatura, ele não é mais escravo do pecado. Os pecados não se repetem. Nós somos tocados pelo Santo Espírito de Deus, tudo se faz novo, nós nos renovamos na presença do nosso Pai. E aquele pecado que eu cometi não me domina mais. Então o sábio fala, olha, tema a Deus e guarde os mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, é o essencial para a sua vida. E tem uma passagem muito interessante, onde o povo chega para Moisés e fala assim, Moisés, conversa com Deus, o que Deus mandar nós faremos. Muito, muito interessante essa passagem. Vamos até ler aqui, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Então Moisés, conversa com Deus, o que Deus mandar nós faremos. Aí Moisés conversa com Deus, e olha o que Deus responde. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Amém, irmãos? Olha o que Deus fala, olha a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus para a vida do seu povo. Nós somos povo dele, como lemos no domingo no Salmo, somos o rebanho do seu pastoreio. Mas Deus fala assim, agora eles estão falando isso, agora eles estão com essa disposição em me temer, em me obedecer, mas quem dera. Quem quiser, olha, eles sempre tivessem essa disposição no seu coração. Se eles sempre tivessem a disposição em me temer, em me obedecer, tudo iria bem na sua vida. E você, irmão, você sempre tem a disposição de realmente temer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus? Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus, o objetivo de Deus, mas não é por isso que nós não vamos obedecer, irmãos. Deus, ele continua sendo Deus, independentemente da forma que ele haja. O que nós temos garantido é que ele sempre age da melhor forma para nós. A vontade dele é sempre boa e perfeita para nós. E nós não podemos nos esquivar
não podemos nos desviar, porque a vontade dele se cumpre na nossa vida. E quando somos obedientes e quando tememos a Deus, olha o resultado, tudo vai bem na nossa vida. Aí você tem uma vida que vai mal, uma vida que vai ruim, capengando os trancos e barrancos. Tem alguma coisa errada, você precisa revisitar sua fé. Para de ser um religioso, começa a viver a sua fé. Então, Deus mandou, eu faço, a palavra me tocou, eu faço. Quantos irmãos estão enterrando os seus talentos, os seus dons? Enterram seus talentos. Ah, eu não quero fazer, não quero, pastor, não estou preparado, tenho que fazer com amor, se não for com amor. É verdade, tem que fazer com amor, sim. Tem que fazer com dedicação, com zelo, mas faça, não se esconda atrás disso para não fazer a vontade de Deus, não desenvolver os seus dons e talentos. Não se esconda atrás disso para ser só um religioso. E normalmente aqueles que criticam são os religiosos. Os fariseus cansaram de criticar Jesus, os saduceus, os conhecedores da lei, criticaram tanto a Jesus. Criticavam os apóstolos, mas não faziam, não temiam verdadeiramente a Deus e não obedeciam a Deus. Esse povo aqui que Deus fala, se eles sempre tivessem dispostos a obedecer-me, eles não mantiveram o coração dispostos, não, os corações dispostos. E o que aconteceu? Foram espalhados pela face da terra. Foram espalhados pela face da terra por causa da sua rebeldia. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender e praticar, irmãos, esse 2021, muda o seu coração. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, irmãos. Faça isso, tudo vai bem com você. E olha o que Deus promete, não só com você, mas com os seus descendentes. Você ama a sua família, ama aí os seus descendentes. Você ama os seus filhos. Você é um pai de família, ensine os seus filhos pelo caminho correto, ensine o temor ao Senhor e a obediência, porque aí tudo vai bem na vida. Tudo vai bem porque as dificuldades dessa terra, elas são insignificantes, perto da herança que nós já temos. Sofrimentos que passamos nessa terra são sofrimentos insignificantes, perto dos sofrimentos, perto do que nós herdaremos, o que já herdamos. Hoje nós já fazemos parte do reino celestial, do reino eterno. Isso aqui é só uma passagem. Então a palavra de Deus sempre se cumpre. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Então, primeiro ponto desta noite, dessa virada aqui de ano, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Segundo ponto, esse ponto foi muito difícil nesse ano, irmãos. Discernimento. Esse ponto aqui, olha, grife bem aí, eu vou falar no seu coração essa palavra, grife bem, guarde bem. O cristão, ele precisa ter discernimento. O que é discernimento? É saber o que ouvir, é saber qual caminho escolher, para qual lado nós vamos. Muitos irmãos deixaram aí de temer a Deus, de obedecer a Deus, e seguir a intenção do coração, que no primeiro momento até pode parecer uma intenção boa, mas no fundo o nosso coração não tem boas intenções, porque somos dominados pelo pecado. Nós só teremos discernimento quando nós estivermos ali uma profunda comunhão com o Pai. Só teremos discernimento quando tivermos uma profunda comunhão com Deus. E eu peguei uma história muito interessante para ilustrar essa questão do discernimento. Uma história que os irmãos conhecem, mas eu quero contar novamente. Está lá em Atos 16, de 16 a 19. Tá? Está Paulo, Silas, os apóstolos juntos, eles estão indo a orar. Aí começa essa narrativa. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela.
No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Né? Os irmãos lembram, a continuação dessa mensagem nós pregamos no culto do batismo, quando Paulo e Silas são presos por causa disso daqui. Eles foram presos e lá aconteceu aquele grande milagre onde o carcereiro e sua família foram convertidos e foram batizados. Então, essa história é o motivo por que Paulo e Silas foram presos. O que aconteceu? Eles estavam indo orar. Aqui não necessariamente no templo, estavam indo a um lugar onde se reuniam para oração. E no meio do caminho chega uma pessoa, essa pessoa é uma escrava. Vamos analisar aqui a pessoa. É uma escrava endemoniada. Esse demônio, ele predizia o futuro. Os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro com ela, né, porque esse espírito aí imundo predizia o futuro. E quando esse espírito vê os apóstolos, ele começou a seguir os apóstolos e ele anunciava, ó, estes homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante, irmãos. Um filho do diabo, dominado pelo diabo, uma pessoa endemoniada, segue os apóstolos, dando um testemunho correto, falando que eles são filhos são servos do Deus Altíssimo, falando que a palavra deles anuncia o caminho da salvação. Mas a atitude de Paulo não foi essa assim, não, tá falando de Deus, tá tudo certo, tudo bem, vamos junto, né? O diabo falando de Deus, amém, vamos junto. Não! Paulo, ele vai, ele repreende, ele fica indignado, olha lá, ele continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, ele olhou para esse espírito, repreendeu esse espírito, expulsou o espírito dessa mulher. O que aconteceu? Acabou, né, o poder dessa mulher. Essa mulher não conseguia mais predizer o futuro e eles foram presos por causa disso, porque eles acabaram com o lucro aí dos seus senhores. Ah, se Paulo fizesse isso nos dias de hoje, seria diferente? Não seria diferente coisa nenhuma. Se Paulo fizesse isso nos dias de hoje, ele seria julgado e massacrado. Como você fez isso com a pessoa que prega a palavra? Como você fez isso? Essa é uma pessoa tão boa. Olha o que ele está fazendo. Mas Paulo sabia que aquela palavra vinha do demônio. O próprio Jesus já fez isso. O Espírito olha para ele e declara que ele é o Cristo. Ele repreende o Espírito lá em Lucas. Mas, pastor, o que isso tem a ver com discernimento? Tudo a ver. Este ano, o nosso coração, o coração de muitos foram aí atacados. O entendimento de muitas pessoas foram atacadas. Porque faltou discernimento. Ah, aparentemente essa palavra é boa. Ah, aparentemente essa orientação é boa. Aparentemente esse conselho é bom. O diabo não faz nada bom, irmãos. E nós não conseguimos ter dois senhores. Ou nós seguimos a Deus ou nós seguimos o diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Pastor, mas então como que eu vou saber a quem ouvir, o que ouvir? Primeiro, o que essa pessoa está falando está baseada na revelação que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Segundo, olha para a vida da pessoa que está falando. Como que é essa vida? É uma vida abençoada? É uma vida de alegria? É uma vida que demonstra o fruto do Espírito? É uma vida completa? Ou é uma vida destruída? É uma vida infeliz? É uma vida de derrotas? Irmãos, tantos irmãos perderam tempo esse ano preocupado com o avatar do Facebook, falando que o avatar do Facebook é a marca da besta. Tantos irmãos perdendo tempo nesse ano preocupados aí com o Pix. Tantos irmãos perdendo tempo esse ano, né, focados, Jesus está para voltar. Tá, Jesus está para voltar, mas na prática, irmãos, Jesus vai voltar, nós não temos dúvida disso. Mas você vai estar vivo quando Jesus voltar? Morreram, né, quase 200 mil brasileiros por causa dessa pandemia. Eles foram recolhidos antes de Jesus voltar.
Nesse meio, pela estatística, 40, 50 mil deviam ser crentes professantes, pessoas que se declaram evangélicas. Então, de 200 mil mortos, mais ou menos aí uns 40, 50 mil pessoas deviam ser aí, fazer parte de alguma igreja evangélica. Esses foram recolhidos antes da volta de Jesus. A questão não é a volta de Jesus, porque ele vai voltar, irmãos. A questão é, quando você será chamado? Você pode ser chamado agora. Você pode ser chamado na virada desse ano, você pode ser chamado amanhã, ou você pode ver a volta de Jesus. Para nós isso não importa. Tanto é que Jesus deixa claro. Olha, quando ele vem, nem eu sei, é o Pai que sabe. A minha volta, deixa com o Pai. Porque isso não é importante. O diabo tem usado a Bíblia para nos distrair, irmãos. A nova ordem mundial, a marca da besta, isso, aquilo. Não importa pra gente nada disso, porque nós somos escolhidos, somos separados. O que nós temos que fazer é, enquanto estivermos caminhando nessa terra, temermos ao Senhor, obedecermos aos mandamentos, com isso fortalecermos a nossa fé e termos discernimento. Não vamos dar ouvidos, não vamos dar espaço para o diabo semear a discórdia, para o diabo desanimar a nossa fé. O diabo ele trabalha de forma astuta e muitos irmãos não estão percebendo isso. O diabo ele não vai vir de uma forma assustadora não, ele vai vir como seu melhor conselheiro. Você toma muito cuidado, irmão. Para e analisa. Assim, Paulo olha e fala, peraí, quem é essa pessoa que está falando aí? Uma escrava, uma endemoniada, que o objetivo no final é o lucro? O objetivo da vida dessa pessoa aqui, usada pelo diabo, não era glorificar o nome de Deus, não era ter uma vida transformada, não, o objetivo ela era usada para ter lucro. Então Paulo fala, não, saia dessa vida. Repreende esse demônio, mas a palavra é a palavra que declara que eles são servos do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. Não importa, saia dessa pessoa, diabo. Não dê ouvidos ao diabo, irmãos. Pegou uma palavra que você te confundiu, pegou aí um falso testemunho, uma mentira, olha para a vida de quem está mandando essa palavra. O diabo tem atacado o nosso meio, irmãos. E pior, em algumas vezes ele tem conseguido êxito. Mas por quê? Porque o nosso coração busca isso. Porque nós, tem um jargão aí, evangélico, porque nós damos brecha. Olha, aconteceu isso. É verdade, é mesmo, irmão? No nosso meio tem joio e tem trigo. Nossa, pastor, que coisa dura. É verdade, a palavra diz isso. Então olhe para a vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela está habilitada, ela é uma pessoa que vai realmente te ajudar. Cuidado, pode estar sendo usado pelo diabo. E infelizmente faltou discernimento para nós neste ano, para alguns de nós. Outros não, outros, peraí. Não, isso não tem sentido, calma. Isso é discernimento. Então precisamos ter o discernimento. E o discernimento ele vem com a comunhão profunda. E aqui eu quero pegar o texto de Paulo, escreve aos Tessalonicenses, e ele nos fala o seguinte: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal ou de mal. Olha o que Paulo está falando. Isso daqui fazem uma interpretação totalmente errada. Normalmente tinha umas badernas de umas igrejas aí você fala, irmão, vamos ter ordem. Não, que você quer apagar o espírito. É uma pessoa que fala que profetiza, o apóstolo, eu estou recebendo uma profecia. Não posso desprezar as profecias. Não é isso que o texto está falando. Tessalonicenses, Paulo, ele traz uma série de recomendações. Pode abrir 1 Tessalonicenses 5. São uma série de recomendações para os cristãos. Ele não está falando de ordem de culto aqui, está falando da vida do cristão, tá? Está falando da sua vida, da minha vida, de domingo a domingo. Aí ele fala assim, olha irmãos, não apaguem o espírito. O que é apagar o espírito? Desenvolva a sua comunhão profundamente com Deus em todos os momentos. Não apaguem o espírito. Esse é o objetivo, isso é o que Paulo está falando aqui.
Então, dia a dia, fortaleça a sua fé com o Espírito de Deus. Por quê? Porque quando vier o inimigo com as suas flechas, como a missionária pregou, né, na armadura de Deus, quando vier o inimigo aí com as suas flechas, você está protegido. Você está com o seu escudo firme. A flecha lá, os dardos inflamados não vão te alcançar. Porque o Espírito de Deus é que nos protege. Não tratem com desprezo as profecias. O que é isso? Opa, Deus está falando, eu vou fazer. É não desprezar a palavra de Deus. Igual o pastor está dando uma orientação bíblica. Deus, na verdade, nos orienta por forma da mensagem. Deus está falando, ímpio, toma cuidado, me tema, me obedeça e tenha discernimento. Opa, vou ficar atento a isso. É não tratar com desprezo. Ponham à prova as coisas. Espera aí. É realmente isso que está escrito na palavra? Peraí, como que é a vida do pastor? O pastor, ele é o homem qualificado para falar isso? Ah, é isso que está na palavra. Sim, o pastor é o homem qualificado para falar isso. Então, eu retenho porque o que está sendo falado vem de Deus. É como faziam os bereanos. Eu garanto que essa orientação é de Deus, que não é entendimento humano. E afastem-se de toda forma do mal. Opa, isso daqui é problema. Fico longe. Acabou. O Senhor te repreenda. Acabou. Fique longe. Tudo que possa levar ao mal. Amém, irmãos? E por último, precisamos tomar ações condizentes com a nossa nova vida. É isso mesmo. Olha, de junior ou de criança até os mais experientes aí na nossa igreja, muitas vezes escapam e começa a ser religioso. No domingo é um, durante a semana é outro. Crente dupla face. Famílias sofrendo muito por falta de amor pelo o pai, o cabeça da casa, não cuida direito da sua família, não ama a sua esposa. Mulheres não respeitam seus maridos, filhos são desobedientes. Aí chega na igreja, tá tudo bonitinho, louvando, adorando, ofertando. Isso não funciona. Jovens dando um tremendo mau testemunho. Isso não vem de Deus. Nesse 2021, vamos ser condizentes com o que nós cremos, com o que nós pregamos. Senão não tem sentido o que nós fazemos. Olha lá, primeiro ponto, precisamos dar um bom testemunho. Precisamos ser coerentes com a nossa palavra, com a nossa pregação. Não adianta vir bonitão no domingo e durante a semana é totalmente incoerente. Boca suja, mau exemplo, dominado pelo pecado, seja lá o tipo de pecado, não segue a ordem que Deus estabeleceu para as coisas. Isso não funciona. Segundo ponto, nós precisamos ter o zelo com tudo que é pertinente à obra de Deus. O que é zelo? Aquele cuidado excessivo. Eu sempre falo, Deus ele não vai olhar o resultado final. Deus olha o caminho que nós percorremos, irmãos. Deus olha o caminho que nós percorremos para chegarmos até o resultado. Porque o resultado muitas vezes é limitado, porque nós somos fracos, limitados, somos incompetentes. Mas Deus olha, nossa, fizeram com cuidado, fizeram com zelo. E muitas pessoas, né, vão empurrando, fazendo as coisas de Deus aí com o que sobra. Não, para Deus é o primeiro, primícia. O que é de Deus é santo. Meu primeiro horário eu dedico a Deus. Meu coração melhor eu dedico a Deus. A melhor parte eu dedico a Deus. A melhor parte da minha vida. Espiritual, de pensamento, de tempo, meu melhor tempo. Os meus dízimos, tudo que o Senhor me dá, eu devolvo na forma do dízimo, da oferta, a melhor parte, nunca o resto. Temos também aí falhado no bom testemunho e no zelo. Vamos todos ter zelo. O pastor sempre bate nessa questão. O zelo para Deus é importantíssimo. E vamos desenvolver o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já tivemos uma série de mensagens também sobre o fruto do Espírito. Passa ano e faz ano, e vem ano, nós não evoluímos aí. Nós não crescemos. Nós não entregamos um bom fruto. Nós continuamos a entregar fruto da carne. Discórdia, né? Falta de controle, falta de mansidão, falta de domínio próprio. Ao invés de
crescermos, nosso fruto do Espírito crescer e amadurecer, nosso fruto tem murchado, estamos deixando a carne nos dominar, entregar o que é ruim, o que é mal diante dos olhos de Deus. Isso demonstra que a nossa comunhão com Deus está fraca, a nossa comunhão está baixa. E aí não temos discernimento, aí não tememos a Deus, não fazemos nada do que o Senhor já nos orientou esta noite. E nunca, irmãos, nunca devemos causar a discórdia. A desunião é abominável aos olhos de Deus. Quem causa discórdia é o diabo. Vem a discórdia perto de você, sai de perto. Sai de perto. Nós devemos ser as pessoas que agregam, que criam a comunidade. Nós somos uma família, nós andamos juntos como família. Como eu sempre falo, ombro a ombro, lado a lado. Quando formos agir, o nosso pensamento tem que ser: isso irá edificar a vida do meu irmão ou danificar? Quando eu vou fazer um comentário, tem gente sem noção ainda, só faz comentário bobo. Vou fazer um comentário, brincadeira besta. Esse comentário, essa brincadeira, vai edificar ou vai danificar? Ah, não, essa é uma brincadeira legal, vamos rir juntos, vai ser bacana. Ok, vamos fazer. Esse comentário agrega, vamos fazer com amor. Ah, não, isso vai ser mal, isso vai danificar. Então, esquece, não faça. Não faça, porque isso não é bom diante dos olhos de Deus. Você vai causar a desunião, não a união. Então, para encerrarmos, irmãos, tema mais a Deus agora em 2021. Você tem dificuldade disso? Se apegue à oração, à meditação da palavra, que sua fé vai se fortalecer, sua comunhão vai se fortalecer, você vai entender melhor quem é realmente Deus, e seu temor e obedecer aos seus mandamentos não serão um fardo, né? Como diz Jesus, o meu fardo é leve, né? O meu jugo é leve, não é pesado. O mandamento de Deus é para a nossa vida, para o nosso próprio bem. Tenha mais discernimento. Ah, se você fizer a primeira parte, o discernimento vai vir. Você já vai saber o que ouvir, o que deixar de ouvir. E terceira parte, tome ações condizentes com a sua nova vida. Guarde esses 3 pontos de 2021, que esses problemas não se repitam no nosso meio em 2020, irmãos. Palavra de Deus para a sua vida. Palavra de Deus aí para que você seja extremamente abençoado. Amém? Agora, irmãos, chegando aí o momento da virada. Você está na sua casa, você vai se ajoelhar. Você vai orar. Nós vamos passar aqui o ano ajoelhados, virar o ano orando. Primícia, né? Os primeiros momentos de 2021 na presença de Deus. Os primeiros momentos de 2021 na presença do Pai. Então, neste momento, você vai se ajoelhar. Você vai orar a Deus. Eu vou dar alguns minutos para você orar individualmente. E depois eu vou encerrar essa oração da virada do ano, né, com a bênção, e na sequência teremos os avisos. Amém? Então agora, neste momento, nos ajoelhemos e oremos.
Pai Santo, Deus Eterno, agora como igreja nós nos ajoelhamos na sua presença. Cada irmão no seu local, cada irmão na sua casa está ajoelhado. Nós oramos a Ti, ó Pai, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pedimos perdão pelo que fizemos, Senhor. Pedimos perdão porque falhamos e não Te obedecemos como deveríamos obedecer, ó Pai. Ah, Deus Santo e Poderoso, que Sua forte mão sempre esteja conosco. Deus Santo e Poderoso, o Senhor coloque firmemente, né, no nosso coração a vontade, o propósito de Te adorar, exaltar o Seu santo nome, ó Pai. O Senhor nos deixa agora em 2021, ó Deus, essas 3 recomendações, ó Pai, ou melhor, essas 3 ordenanças. Mas, Senhor, sem o Seu Santo Espírito em nossas vidas, nós não vamos conseguir, ó Pai, porque nós somos dominados pela nossa má vontade. Então, Senhor, nos encha com a Sua sabedoria, nos encha com o Seu Santo Espírito, para que possamos Te temer, obedecer, ó Pai. Nos dê o discernimento para fazermos as coisas corretas. Esse ano que agora vira, ó Pai, esse ano que inicia agora, que seja um divisor de águas em nossa vida, ó Pai. Que possamos dar ouvidos apenas à Sua palavra, que possamos analisar, Senhor, tudo que chega para nós de informação, que possamos nos fortalecer, ó Pai, e cumprir a nossa missão aqui na terra, e cumprir o nosso propósito aqui na terra, ó Pai. Ah, Deus eterno, não olhe, Senhor, para as nossas falhas, mas nos encha com o Seu Santo Espírito. O Senhor conhece o coração de cada irmão. E agora eu suplico, ó Pai, que individualmente o Senhor abençoe cada irmão que está na Sua presença. Que o Senhor proteja, Senhor, 2021, o nosso aprisco. Proteja esse pequeno rebanho. O Senhor dê discernimento, ó Pai, para o Seu povo. Senhor, que nós não faltemos aí com a saúde, com o trabalho. Que nossa fé sempre seja fortalecida, ó Pai. Abençoe a Sua Santa Igreja, para que possamos, Senhor, cumprir a nossa missão dia a dia, Senhor, em todos os momentos. E que quando o inimigo lançar os seus dardos, esses não nos atinjam, porque estamos, Senhor, fortalecidos por meio da Sua palavra. Seu Santo Espírito está em nós. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza e a nossa proteção, ó Pai. Proteja, Senhor, cada irmão. Que, Senhor, mais pessoas cheguem ao nosso aprisco agora em 2021. Que os projetos que fazemos, ó Pai, possam ser todos projetos para a honra e glória do Seu nome. Não deixa nenhum orgulho, não deixa nenhum egoísmo, Senhor, não deixa nenhum pensamento mundano, Senhor, nos dominar. Que as pessoas que estão a esconder os seus talentos, ó Pai, em nome de Jesus, se coloquem à Sua disposição para trabalhar mais, trabalhar com força, com alegria, Senhor. Se colocam à disposição para fazer as coisas caminharem como filhos da luz que nós somos, ó Pai. Ouça, Senhor, a nossa oração, ouça o nosso pedido, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o cuidado do Santo Espírito, esteja agora com os nossos irmãos aqui reunidos. Esteja, Senhor, com toda a Sua Santa Igreja, inclusive agora nesse 2021 que se inicia, mas não só nesse ano, e sim para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando este culto de virada, estamos encerrando, encerramos 2020 e agora nós chegamos em 2021 na presença do nosso Deus. Amém. Assim que terminar agora esse culto, eu vou jogar no link do nosso grupo, lá no WhatsApp, a vigília. O pastor vai para o segundo momento, que vai ser da vigília. Falei já, anteriormente, o cristão ele não tem que estar preocupado em ficar badernando, preciso fazer festa. Faz isso no momento certo, mas a primícia é para Deus. E agora, esse primeiro horário, vamos dedicar a Deus também. Então, eu vou colocar a vigília que nós já fizemos no ano passado, para você ter um guia. Ali tem as meditações, tem os louvores. Então aproveita essa virada de ano para você vigiar um pouquinho, agora eu tenho que fazer a ceia. Aguarda um pouquinho, ninguém vai morrer de fome, não. Você já tem certeza que você já está comendo aí, desde do Natal.
dedica esse primeiro tempo agora para Deus. Lembrando que domingo, primeiro domingo do mês, teremos o nosso culto, 17h30, o nosso culto online. Irmãos, vamos respeitar o horário, não, como eu falei, vamos tratar com zelo as coisas de Deus, né? Não vamos fazer de qualquer forma não. Para Deus o melhor, vamos tratar com zelo e vamos efetivamente aí 5h25 já estar conectado, preparados para o culto, com o coração preparado. Amém? Então nós nos vemos aqui daqui a pouquinho na vigília, né? Por meio da reprise da nossa vigília. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Demais avisos a gente joga no grupo.